Olá, pessoal! Nessa videoaula vamos fazer retratos de fases de sistemas de EDO de ordem 2, tudo coeficientes constantes, não vamos complicar a nossa vida. E o que a gente vai fazer, antes de tudo, é explicar rapidamente o que está acontecendo, falar o teorema de existência, unicidade, tudo que tiver necessidade, a junção de tudo. Então, normalmente, o que nós temos? Nós temos um sistema de EDO com esse rosto aqui. Estou trabalhando sem o B de T. Só esses aqui. Tá tudo homogêneo. E o que acontece é que para cada T, nós associamos um ponto no plano. Tá? Para cada T, nós temos x de T e y de T. E muitas vezes, para fins físicos, interpretação, tudo que tem direito, é interessante que a gente chama de retrato de fase. Ou seja, se eu tiver um ponto e eu saber que está trabalhando por essa equação, a pergunta que eu faço é qual é a trajetória que a partícula vai fazer. Vamos supor que a partícula está num ponto do plano e que está associada a esse campo de velocidade. Qual é a trajetória? Tá? Estou trabalhando com a primeira derivada. Então, vamos supor que uma das trajetórias é essa. Agora, a gente pode colocar uma seta para dizer se a partícula está aqui, ela vai para cá ou para cá. Lembra que agora estou com tempo. Então, muitas vezes eu quero dizer o seguinte, se minha posição inicial estiver aqui, minha partícula vai andar assim. Como? Bem, pode fazer setas, etc., mas não quero entrar em muito detalhe nisso. Se a partícula estiver aqui, geometricamente, só pensando de forma direita. Se a partícula estiver aqui, ela não vai vir para cá. Ela vai ter que vir para cá. Ela vai permanecer um sentido. Ou seja, qualquer ponto que tiver, a trajetória é única. A gente sabe a trajetória da partícula. Então pode ser interessante, sabendo só isso aqui, fazendo desenho, a gente sabe a trajetória, que é muito importante em vários sentidos. Primeiras coisas que eu tenho que lembrar a vocês é o seguinte. Vamos supor que agora eu troque o ponto. Vamos supor que meu ponto inicial é aqui. E eu queira descobrir a trajetória da partícula. O que diz o teorema de existência e unicidade? Solução única. O que quer dizer solução única a nível de desenho? Quer dizer que essas duas partículas não podem intersectar. Em nenhum momento. Pensa isso aqui como um mar, correnteza, e você joga um pinguinho de tinta. E pergunta, onde vai pintar todo o mar? Só para falar por que não pode cruzar, que é o seguinte, se cruzasse, tá, em um ponto diferente, olha, nesse ponto, eu falo, ó, teorema de existência e unicidade, ele vai fazer essa trajetória ou essa trajetória? Qual dos dois caminhos? Então não é único. Tem ambiguidade. Então, por isso que cada uma delas é disjunta. Onde pode se juntar? Exatamente no único lugar que não tem problema, tem algum problema. Aqui. Esse ponto aqui. O 0, 0. Pode reparar que a função constante é solução desse EDO. Para qualquer A. Então, a partícula que estiver aqui está em equilíbrio. E pode acontecer de uma partícula andar no infinito, chegar até tão próximo do equilíbrio quanto eu queira. Então, aqui tem uma estabilidade, tem outros que eu vou falar daqui a pouco. A questão que vamos lembrar é o seguinte. Quando estamos resolvendo a EDO, muitas vezes a gente faz mudança de variáveis, onde o P é a escolher, etc. Ou seja, quando nós temos o X e o Y, o U e o V. E o que acontece é que, como as contas, muitas vezes o A é uma matriz complicada, muitas vezes é mais fácil resolver esse sistema aqui. Com a escolha, claro, adequada, P a menos 1, A, P vezes UV. E no fundo, se você sabe resolver isso, você sabe resolver isso. De maneira simples. Se você sabe o retrato de fase disso, você sabe o retrato de fase disso. Você tem tudo. Então, só para ter uma ideia do que está acontecendo, é o seguinte, vamos supor que eu consigo o retrato de fase de UV. Depois a gente vai chegar nele. E você sabe que o retrato de fase de UV
é uma coisa desse sentido aqui. Tá? E tudo vindo para cá. Tá? Quando t vai para infinito, ele tende ao eixo y, ou ao eixo v, e quando t tende a menos infinito, ele tende ao eixo u. Tá? Esse ponto aqui é conhecido como célula, a gente vai falar daqui a pouco. Então, sabendo que a trajetória de u e v nessa equação, o retrato de fase é esse, então aí no xy, o que acontece? O retrato de fase vai ser exatamente esse. Passa esse desenho para cá, com as adaptações necessárias. É o seguinte, em um aspecto, essa singularidade, desse jeito aqui, apesar de ter mais tortinho, etc., lembra muito isso. Então, particularmente, se você classificar os casos 2×2 em que a matriz é próximo de diagonal, a gente sabe tudo, para qualquer matriz, qualquer sistema. E o bom é que o que acontece também aqui é o seguinte, nós temos trajetórias que vai para o ponto de equilíbrio, trajetórias que saem do ponto de equilíbrio. Tá? Ou seja, se eu perturbar um pouquinho, vai embora. Depois eu vou explicar isso direito. A mesma coisa acontece aqui. Tem trajetórias que aproximam do ponto de equilíbrio e trajetória que se afasta do ponto de equilíbrio. Tá? Esse ponto aqui é um ponto que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Repito várias vezes. Então, vamos separar então em 3 casos. O caso diagonal, o caso que aqui é 1, e o caso que é autovalores complexos. O caso diagonal, o que a gente vai trabalhar? Primeiro, se sabemos que acontece isso, o x de t é igual a isso, e o y de t é igual a isso. E uma das perguntas que a gente faz é qual é a trajetória. Então, vamos separar em 2 casos. Lambda1 vezes lambda2 maior que zero, e lambda1 vezes lambda2 menor que zero. Ou seja, um positivo e um negativo, ou ambos positivos ou ambos negativos. Dá para separar em 2 casos, a gente vai fazer cada um deles. Então, o primeiro caso é o seguinte. Vamos supor que lambda1 é maior que zero, lambda2 é maior que zero. E vamos fazer essa conta. Pode fazer lambda1 menor que lambda2, aqui não tem tanta importância, pelo menos a fim do que eu quero passar. Então, a primeira coisa que eu tenho é o seguinte. Se eu começar com esse ponto aqui, ou seja, se eu trabalhar com C1 igual a 0, C2 igual a 1, começa a dar valores. O que nós temos? X é constante 0 e o y é igual a exponencial de lambda 2t. Se o x é constante 0 e o y é exponencial de lambda 2t, então positivo começa aqui, no menos infinito, e vai até aqui. Ou seja, deixa eu botar isso aqui. 0 e y de t igual a exponencial de... Vamos botar exponencial de t. Lambda 2 igual. O que acontece quando t tende a menos infinito, o y vai para 0, vai crescendo cada vez que t vai subindo, mas só que nunca sai no x igual a 0. Então a primeira trajetória é essa aqui. A segunda trajetória, se eu trocar o C2 por menos 1, é esse aqui. Seta, seta. A mesma coisa agora se eu inverter para C1 igual a 1, C2 igual a 0. O que nós temos? X de t vai ser, eu vou colocar como exponencial de t para fixar as ideias, e o y de t 0. Então a mesma coisa acontece aqui. Esse desenho, esse desenho. Repara que qualquer ponto, ele está se afastando da origem. Qualquer uma das duas trajetórias. E a questão que é interessante é o seguinte, se eu pegar agora um ponto aqui qualquer. Então vamos reparar aqui. Estou com C1 maior que 0, C2 maior que 0, posição inicial. Quando t tende a menos infinito, tanto o x quanto o y vai para 0. Então vai se aproximar assim. E a questão é que eu tenho que ligar esse ponto até aqui e indo até o infinito. Tá? Quando t tende a infinito, o x vai para infinito e o y vai para infinito.
A mesma coisa aqui. Vai ficar alguma coisa desse sentido aqui. Como que eu vou saber a concavidade, etc? Basta ver a diferença dos sinais. Por exemplo, se λ1 for igual a λ2, o x e o y crescem igualmente. Fica assim. Se o λ1 for maior que o λ2, o x cresce mais forte que o y. Então fica uma coisa mais para cá. E se o λ1 for menor que o λ2, fica uma coisa mais assim, mais próximo de uma parábola. Então, deixa eu desenhar desse jeito aqui. Ah, isso aqui não fez sentido, todos têm que crescer mais. Então, repara, o que acontece nesse ponto? Vamos pensar isso aqui como uma EDO bonitinha, em que você tem a partícula. Vamos supor que você está na trajetória certa, ou seja, você pega um dado e taca, e acertou o ponto de equilíbrio. Só que muitas vezes a mira não é tão boa. Por exemplo, tem um ventinho, alguma coisa que não é tão precisa na equação. Lembre-se, sempre trabalhamos com aproximação. Então você errou um pouquinho. Pum! Acertou um pouquinho. Não acertou exatamente no alvo, errou um pouquinho para o lado. O que acontece com a partícula? Vai embora. Então a gente diz que isso aqui é uma instabilidade. Se você tiver certo, tudo funciona bem. Se acertou o ponto de equilíbrio, tudo funciona bem. Bateu o ventinho, vai embora. Então isso aqui é instável. Tem uma instabilidade. Agora, se eu trabalhasse com λ1 menor que zero e λ2 menor que zero. Se eu fizer t tendendo a infinito, vai para zero. T tendendo a infinito, vai para zero. T tendendo a menos infinito, vai para mais infinito. T tendendo a menos infinito também vai para infinito. Se C1 e C2 for tudo. Então, essencialmente, a seta muda. É mais ou menos a mesma figura, só que com a seta invertida. Agora, pensa novamente a mesma ideia. Se eu acertar o alvo, fica parado. Se eu errar um pouquinho, o que acontece? A partícula volta. Eu errei de novo. A partícula volta. Então, o que nós temos? Estabilidade. Se bater o vento, volta. Tem a volta normal, suave, devagar. Volta tudo para cá. Então, aqui será estável. Então vamos marcar aqui. Se λ1 e λ2 negativo, estável. Equilíbrio estável no 0, 0. Se λ1 e λ2 positivo, equilíbrio instável. E se isso aqui acontecer? O que nós temos? Então, vamos trabalhar com λ1 maior que zero e λ2 menor que zero. Se o λ1 for maior que zero, o que nós temos? Vamos trabalhar com C1 igual a zero, C2 igual a zero, C1 maior que zero. Então, novamente, o y de t é constante zero, vai ser uma trajetória para cá. E a mesma coisa para cá. Essa aqui é a minha primeira trajetória. A seta. Bem, se o λ1 é maior que zero, a seta vai para, quando t tende a menos infinito, vai para zero. A seta fica para cá. Ou seja, a partícula começou aqui, ela vai andar para lá. E a mesma coisa nesse sentido aqui. Só que agora a seta vai vir para cá. Então aqui é C2 igual a 1, C1 igual a 0, e aqui C2 igual a menos 1, C1 igual a 0. E se eu agora pegar um ponto qualquer? O que está acontecendo? Bem, primeiro, quanto mais próximo do y, quanto mais alto o y, ele força para baixo. Vamos pensar nesse sentido. E quanto mais próximo do x, ele força para a direita. De maneira mais simples, limite quando t
Deixa eu pegar aqui. Lambda 1 maior que 0. Preciso de um pouquinho mais de espaço. E lambda 2 menor que 0. O que acontece é o seguinte. Quando eu estou com essa equação, quando t tende a mais infinito, o lambda 2, o y de t tende a 0. Então, com certeza, essa trajetória ela vai fazer uma coisa desse sentido. Vai ficar tão próximo de 0 quanto eu queira. E quando t tende a menos infinito, vai fazer alguma coisa desse sentido. Se tentar ligar os dois e pensar um pouquinho, a trajetória é exatamente essa. Faz lambda 1 igual a 1 e lambda 2 igual a menos 1. E você vê que é um inverso do outro, é 1 sobre x. A diferença entre um e os dois. E assim vai. É aquele desenho que eu fiz lá no início. Repara, que ponto de equilíbrio é esse? Bem, se a gente for para um trajeto, vai para lá. Se for para outro trajeto, vai para cá. Se errar um pouquinho para cima, volta. Se errar um pouquinho para baixo, volta. Se errar um pouquinho para o lado, aqui inclinado, ele tende ao eixo x. Então ele volta no zero numa parte, mas em compensação está indo lá para infinito no eixo x. A gente chama esse ponto de sela. E ponto. Então são esses tipos aqui. O segundo exemplo, é o caso 2, é um desenho um pouquinho mais difícil de fazer, mas é a mesma ideia. A gente começa a dar valores para C1 e C2. Se C2 for igual a 0, temos um ponto de equilíbrio. Se o C2 for igual a 0 e C1 for igual a 1, então nós temos que o y é constante igual a 0, mas o x vai ser igual à exponencial de lambda t. Vamos trabalhar com lambda maior que 0. Pensa sempre com lambda igual a 1, mais precisamente. Então, o que acontece? Esse vai ser exatamente essa trajetória. Afastando. Agora, o interessante é quando trabalha com C2 igual a 1, C1 igual a 0. Quando C2 igual a 1, nós temos que yt é igual a exponencial de lambda t, e o x de t é igual a t vezes exponencial de lambda t. Então vamos reparar a primeira coisa. Primeiro, quem cresce mais? X ou y? X. Se o x cresce, por quê? Tem multiplicando por t. Então, para t tendendo a infinito, vai ter que ser alguma coisa disso. Repara que quando t tende a menos infinito, o y vai para 0 e o x também vai para 0. E quando t igual a 0... e outra coisa que é importante, quando t igual a 0, o x de 0 é 0 e o y de 0 é 1. Então vai passar por esse ponto aqui. Então, com certeza, vai ligar esse a esse e esse até mais infinito. Então, se pensar um pouquinho na trajetória, tem que tocar aqui. E se eu tenho que ligar daqui até aqui, pensando no sinal, porque o t vai ser... um ponto vai ser negativo e o outro... Espera aí, o x vai ser negativo? Sim, quando t é igual a 0, depois do t menor que 0, x é negativo, o y é sempre positivo. Então fica uma coisa desse sentido aqui. E a mesma coisa se a gente trabalhar embaixo. Então pegamos os dois. O caso C2 igual a 0, C1 igual a... C2 igual a 1, C1 igual a 0. Direção, assim. Agora repara, cada desenho que eu fizer, se eu trocar um ponto, primeiro, eu sei que não pode cruzar em nenhum momento disso. Tá? Não pode cruzar em nenhum momento essas duas, nem o eixo x e nem essa reta aqui. O eixo y não pode tocar. Se pensar um pouquinho, novamente, como que tem que ser algo próximo dessa curva. Então, vai ficar alguma coisa desse sentido. A mesma coisa para esse lado aqui se eu pegar esse lado aqui.
vai abrir um pouquinho mais. Tá? E a trajetória é uma figura desse tipo. Então, repara, se lambda é maior que zero, qualquer ponto, acertei o alvo, beleza, errei um pouquinho, vai embora, vai mais infinito, instável. E caso lambda for menor que zero, estável, inverte todas as setas. E o último caso que a gente vai trabalhar é o seguinte, quando eu estou com essa equação aqui, tá? E nessa equação a gente parece mais complicada, mas essencialmente a mesma coisa. Vou trabalhar com C2 igual a zero, C1 igual a 1. O que nós temos? X de t, exponencial de AT cosseno de BT. Então, deixa eu escrever aqui. X de t igual a exponencial de AT cosseno de BT. E o y de t vai ser igual a exponencial de AT seno de BT. Então, eu estou trabalhando com B maior que zero, que eu sempre posso forçar isso. E o que acontece é o seguinte, aqui está o meu ponto de equilíbrio, só que para qualquer ponto que eu tomar, vamos supor que o A é maior que zero a princípio. Se o A é maior que zero, repara que eu posso considerar coordenadas polares. X de t, direção cosseno de BT, seno de BT, e o raio exponencial de AT. Então, o que acontece é o seguinte, cada vez que t cresce, x de t e y de t está andando no sentido horário, ou anti-horário, desculpa, e cada vez que o t está crescendo, o raio em relação à origem está aumentando. Então vai ser uma figura nesse sentido aqui. Escolhi outro ponto, claro, com t tendendo a menos infinito, vai para zero. E qualquer figura que eu fizer, pensando em qualquer ponto que não pode sair, tudo que tem direito, tem que ser uma coisa desse sentido. Novamente, olha isso aqui. Acertei o alvo, ótimo. Errei o alvo, vai para mais infinito. Novamente, estoura, vai embora do ponto de equilíbrio. Então, se o A é maior que zero, instável. Bem, e se o A for menor que zero? Vamos fazer esse desenho aqui. Vou pegar aqui o apagador. Se o A for menor que zero, é o mesmo desenho, não muda muito. Está aqui, sentido horário, anti-horário, só que o raio vai diminuindo com o tempo. E a seta vem para cá, quando o t tende a mais infinito. Então, repara, errei um pouquinho o alvo, volta. E o último caso, se o A for igual a zero, círculos. Então, se eu errar um pouquinho o alvo, ele fica orbitando. A gente chama de centro e a gente diz que esse equilíbrio também é estável. Então, só para fazer o grande resumo. Olha os autovalores. Se a parte real, tá? Vamos pensar como autovalores complexos, lambda igual a A mais BI. Então, se a parte real de lambda for maior que zero, instável. Se a parte real de lambda for menor que zero, ou menor ou igual até, estável. E repara que pensando nesse jeito funciona para todos os outros casos. Com exceção desse aqui, é quando os sinais são diferentes, que a gente chama de célula. Isso termina. Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.